E a gente vai começar com um primeiro exercício aqui, que na minha opinião, ele não é nem tão difícil e nem tão fácil. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção antes de ler qualquer coisa, isso é uma poesia. Então, a tipologia textual poesia vai ser escrita em versos. Aqui dentro eu tenho o texto, às vezes, que pode ser narração. Aqui dentro eu tenho só, às vezes, o sentimento de um eu lírico. E, às vezes, aqui dentro também eu posso ter uma descrição. Visualmente falando, a plástica da poesia. Cabral, Brasil, Índio, eu tenho versos assimétricos, versos brancos. Eu tenho um título, né, farrista, que isso provavelmente vai me remeter mais a textos modernos do que textos antigos. Essa meio que malandragem seria interessante, essa tênue seria legal vocês terem. E aí vamos dissecar primeiro aqui o nosso enunciado. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo. Você não precisa saber quem que é o Murilo Mendes, não tem problema, só que ele me deu uma pista. Fase inicial, e a gente vai puxar aqui do quê? Do modernismo. Modernismo. E eu sei que essa fase inicial se organiza entre 1922 a 1930, cujas propostas estética, plástica, transparecem no poema por um eu lírico. Vamos dar uma pausinha para aqueles alunos ainda que têm dificuldade. Lu, eu ainda me bato nesse eu lírico aqui. O que é o seu lírico? Então vamos brincar aqui. Um texto narrativo. Ele tem o quê? Ele tem um narrador. O narrador não é o autor, gente. O Machado de Assis inventa os seus narradores. Agora, e um texto em poesia? Um texto em poesia tem uma voz. Quem é essa voz? O eu lírico, certo? Que não é o autor. O autor ele pode estar escrevendo a respeito de um sentimento que ele não tem. Por quê? Porque o poeta é um fingidor, certo? Fingidor completamente, chega o fingir que adorador que devera sente. Então, baseado na proposta do modernismo, vamos retomar isso daqui? E o que esses modernistas faziam? Porque se eu bater o olho aqui, eu tenho umas palavras que eu não lembro muito o que é. Certo? Deixa eu ver se eu consigo entender essas palavrinhas aqui, o que elas podem representar aqui, que são marcações sintáticas importantes. O modernismo, da primeira fase, ele era chamado de uma fase de implementação ou uma fase chamada heróica. O que é heróica? Eu não tenho uma identidade relativamente brasileira ainda. Mas professora, lá no Quintes me explicou sobre os indígenas, depois no romantismo teve a fase do indianismo, só que tudo isso era baseado numa Europa, porque nós éramos o quê? Uma colônia, certo? Então, essa primeira fase do modernismo, quem que eles vão criticar? Eles vão criticar os quinhentistas e eles vão criticar os românticos da primeira fase, onde eu falo do indígena, certo? E aí, pensando nisso, dá uma olhada no texto, que é um texto meio assim, o que está acontecendo aqui? O farrista. Quando o Almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Coloque isso daqui como um bloquinho, gente. Olha só, o Cabral, colonial, certo? Era colonial. Quando? 1500. E pôs as patas, o que eu tenho aqui? Ironia? Ironia. Quem que estava sem anjo da guarda? Os indígenas. Quando ele voltou, ele quem? O anjo da guarda. De quem? Dos indígenas. Ele voltou de viagem, o holandês já estava aqui. O anjo respira alegre, 2 pontos. Vai explicar. Não faz mal não, tudo good vibes, gente boa. Vou arejar outra vez. O anjo, vou arejar, vou passear de novo, já tá tudo bem. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Ele vai embora, pode ser, ele sai, ele vai para Pernambuco, ele poderia ir para Santa Catarina, ele poderia ir para o Paraná. O anjo foi passear, porque provavelmente o anjo é o farrista, certo? Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Esse texto, ele conta uma historinha, sim ou não? Ele é narrativo, sim ou não?
Sim. E ele, aqui nessa historinha, ele está fazendo uma crítica. Quem que ficou sem proteção? Os indígenas. Já viram aquela expressão assim, nossa, fulano de tal, tá mal a tua semana, hein? Só aconteceu desgraceira. Cadê o teu anjo da guarda? Tá de férias? Quem nunca ouviu essa expressão existe. Quando você tá numa semana carregada, num dia carregado, né? Teu anjo da guarda não tá cuidando de você, tá de férias? Aqui, os indígenas ficaram sem anjo da guarda. Baseado nessa ironia, porque o texto é recheado do quê? De ironia, certo? Que é a cara da primeira geração. E o que queria essa primeira geração? Eles queriam principalmente quebrar com o passado. Por isso eles eram chamados do quê? De iconoclastas. O que é um iconoclasta? Quem quebra imagens. As pessoas que saem aí nas ruas protestando e quebra, por exemplo, uma imagem de um santo de alguém, isso é o quê? Vamos lá, a gente vai entrar em determinado terreiro lá de candomblé e vamos quebrar tudo. É iconoclastia, fora de respeito, certo? Quebra de imagens. Por que esses escritores eram considerados iconoclastas? Eles queriam quebrar qual a imagem? A imagem passadista. Agora vamos lá. Nessa obra, as questões estéticas, né, são colocadas como eu lírico. No momento que configura um ideal nacionalista, não tem ideal, gente. Isso aqui é romantismo, certo? A palavra idealização é romântica. Uma retomada ao colonialismo, sim ou não? Assente sobre o viés. O que é viés? Iconoclasta? Aqui não está no exercício, você tinha que saber. Qual é o viés iconoclasta? Quebrar o quê? Quebrar a literatura passada. Pode ser essa a resposta? Pode ser essa a resposta. O eu lírico, ele quer trabalhar com a repercussão de manifestações de sincretismo religioso, foi isso que vocês viram ali dentro? Né? Que é a mistura das religiões. Descreve Gênese. O que é a Gênese? Gênese é o nascimento da formação do povo brasileiro, ou ele conta a historinha do indígena que está sem o anjo da guarda, que é um farrista? Ou promove inovações do repertório linguístico. Aqui dá para parar. Só que nesse exercício em específico, mas professora, tem vucu-vucu aqui. Vucu-vucu é uma onomatopeia, que já era utilizada inclusive lá desde o romantismo. Aqui não houve nenhum tipo de inovação. Eles usam uma linguagem mais coloquial, mas o objetivo principal do exercício é trabalhar o quê? Remontar esse colonialismo aqui, que acontece principalmente, né, a quebra ali do quinhentismo e do romantismo. Por isso, a alternativa correta. Perguntem. Fale. Vamos lá. A D descreve. Isso não é uma descrição, é uma historinha. Quem perguntou? Ele não está descrevendo, ele está contando a história do anjo que é farrisca e deixou o indígena. Tá? Principal, mas aqui, Gênese da formação, o início da formação. Aqui não está descrevendo como que o Brasil foi formado. Tá descrevendo que o Cabral chegou e o anjo foi passear. Tudo bem? Posso para o próximo? Próximo exercício. Fácil. Esse é o exercício mais fácil do dia, tá? Olhou aqui? Texto 1, olhou aqui, texto 2. Eu tenho algumas considerações que a gente precisa fazer aqui. Considerando a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas da cidade grande, este texto evidencia. Este texto aqui, né? Ele não deixa claro, mas eu acredito que seja esse texto aqui. Isso aqui só está servindo para auxiliar isso daqui. Agora, vamos pensar na função, certo? Na função, você está andando na rua, você sai aqui do Monja, a hora que você passa pela Catraca, passa pela Guarita e você vai em direção a João Colim, o que vai acontecer? Vocês talvez nunca tenham percebido, mas tem um poste aqui na frente cheio de cartazes colados. Esses cartazes são chamados de lambi-lambi. O que é o lambi-lambi? Ele é um cartaz compridinho assim, que ele chama lambi-lambi porque é tipo uma lambida de cola que passam à base de farinha, cola ali. E aí,
Qual é o objetivo desses lambi-lambis? Fazer informações rápidas, porque a hora que chove, essa cola e esse papel se desprende e aí a água já leva e tá tudo bem. E vem outra pessoa e vai passar outro anúncio. Traga o seu amor em 7 dias com amarração. O cachorro do fulano de tal no Iririú se perdeu por essas regiões. Não é isso? O terceirão do bonde vai fazer uma balada dia tanto de setembro. Acabou, morreu. Qual é a intenção do lambi-lambi? Anúncio. Certo? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Considerando que os cartazes colados nos postes normalmente exercem uma função na rua, que é do quê? De anúncio. Só que agora vocês vão prestar atenção aqui, ó. Poesia em cartaz. Agora eu tenho aqui, ó. Eu tenho oxe lá em casa. Agora eu tenho... Muito bom, que eu já dei a resposta, mas tudo bem. Faz de conta que ninguém viu. Aí eu tenho aqui... Aqui, ó, poesia em cartaz. Vem aqui comigo, ó. Ontem fui dormir com saudades de mim e hoje subitamente voltei. Aqui eu tenho uma poesia. E aí, lendo o cartaz. O caminho habitual do trabalho, aquele em que a gente nem repara direito, pode ficar mais belo com um poema. O projeto #lambi-lambi por dia, um lambi-lambi por dia nasceu desta intenção. Trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo lambi-lambi. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão. Você nem sabe, não precisa saber quem que é o camarada e que lá ele é de Belo Horizonte. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, vamos concluir o parágrafo. A cada cartaz que é colado por aí para lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos. Se a gente parar para pensar, eu tenho aqui, ó, que existe um projeto e que esse projeto, ele tem um objetivo, trazer mais cor e alegria para a cidade por meio desses cartazes, porque a gente vive no automático. Vocês estão no automático, eu estou no automático. E a hora que vocês saem daqui com material na mão, às vezes vão atravessar a rua, o lambi-lambi tá ali, vai acontecer assim, tem gente que vai ver e não vai ler, tem gente que não vai ver, tem gente que vai ver, vai ler e tudo bem. E tem gente que às vezes não tá com um dia legal, vai olhar, vai ler, vai respirar e vai falar. Nossa, isso aqui falou comigo hoje. Que essa é a intenção desse escritor, certo? Que aqui, ó, assim a cada cartaz colado por aí, né, vai deixar a cidade talvez mais leve. Pensando nisso, o colar o lambi-lambi em formato de poesia evidencia que a disseminação da arte poética tem isso, sim ou não? Tem. Em um veículo não convencional. O lambi-lambi não é convencional. Então vamos deixar essa daqui. Manutenção de expectativa. Por que não é isso? Faz quando você está passando na rua e aparece um cartaz aqui. Pare! Aí o outro, olhe! Você está chegando. E aí você vai criando uma expectativa até ter um cartaz aqui. O lambi-lambi não. O lambi-lambi é desproposital. Você está passando, às vezes você nem vê. O objetivo dele não é fazer uma manutenção de expectativa, certo? Às vezes ele te quebra a expectativa, né? Necessidade de exploração de poemas, não existe necessidade. Característica corriqueira do suporte lambi-lambi, muito comum nas ruas, não é corriqueiro ter poesia em lambi-lambi. Ou exposição da beleza escondida nas esquinas de Belo Horizonte. Não é essa a intenção aqui da poesia, foi dito aqui no texto, ó. Não é deixar a cidade mais bonita, certo? Por isso, alternativa letra A. Dúvidas? Esse é um exercício fácil. E a resposta está principalmente aqui e aqui, ó. Aqui, se você olhar, ó, eu tenho a fala do Leonardo Beltrão. Em meio aos olhares cada vez mais viciados, acabamos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina. Gente, vocês estão dentro da escola, às vezes nasce uma flor, às vezes você sai aqui e você esquece que aqui tem um jardim de inverno, porque a gente passa batido. Por quê? Porque ele se tornou automático pra gente, certo? O cotidiano é automático. Quando é que se relaxa? Quando você está no ócio. Quando é que você enxerga a arte das coisas, a beleza? Quando você está no ócio, quando a gente está no automático a gente não vê. Por isso que a gente perde a chave. Por que você esquece a chave? Por que a gente esquece a chave do carro, da bicicleta? Porque a gente está no automático, certo?
Dúvidas? Não? Próximo. Agora eu quero a atenção de vocês. Esse é um exercício para quem conhece Machado de Assis, fácil. Para quem tem dificuldade com Machado de Assis, difícil. Certo? Mas dá para fazer tranquilamente. Segue o meu passo a passo, porque ele é mais complexo. Então eu tenho aqui Esaú e Jacó. Não vou contar nada do livro para vocês, não vou contar a história, não vou contar nada. Vamos fazer sem saber, tá? Aqui eu tenho Machado de Assis, obra completa. Então, Machado de Assis, dá para você linkar. Machado de Assis, realismo, final do século XIX. Ele não acreditava em nada que não fosse a ciência. Machado de Assis era ateu, Machado de Assis não acreditava em vidente. Machado de Assis acreditava na ciência. Final do século XIX, a ciência como positivismo, darwinismo, positivismo, positivismo, darwinismo, evolucionismo, esses ismos científicos que estavam crescendo, o Machado de Assis aderia a isso. Tudo que fosse de crença, ele acreditava que era o parasitismo que era colocado nas pessoas. Esse é o Machado. E ele vai dissecar isso dentro dos textos. E aí ele fala, no relato, vou ter que ir pro texto aqui, ó. Relato é uma narração, vai escrevendo aí. Nós vamos dissecar isso daqui para vocês resolverem o exercício. Da visita de duas mulheres ricas. O que eu tenho aqui? Personagem. Há uma vidente no morro do castelo. Eu tenho outra personagem aqui, ó. E tá dizendo uma vidente e estão dizendo duas mulheres. Uma vidente e o espaço aqui de novo, ó. Espaço. Eu tenho o quê? Eu tenho o morro. A ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste. Que lindo, ele já me deu a característica. Você não vai procurar a característica. A característica foi dada e eu preciso encontrar o quê? A ironia. Só que a ironia machadiana não é qualquer ironia. Ela é uma fina ironia, porque ela é nas entrelinhas. E é isso que eu vou precisar encontrar aqui dentro do texto, certo? Então, vamos lá. Bárbara entrou enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra à porta da esquerda. Até agora, eu não entendi nada. É uma ação que aconteceu ali. Não sei quem que é essa Bárbara, eu tenho que descobrir quem que é essa Bárbara. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé, não lhe podia negar um corpo airoso, os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada faziam-lhe um solidéu natural, cuja borla era suprimida por um raminho de arruda. Parou! Tudo isso daqui tá fazendo o quê? A descrição física de quem, gente? Da Bárbara, que eu não sei quem que é ainda. Eu tenho 3 personagens, 2 mulheres ricas e tenho uma cartomante, uma vidente cartomante. Estou inventando aqui, tô trazendo o cartomante do Machado de Assis aqui. Olha a pista, raminho de arruda. O que é arruda? É uma planta que é utilizado para benzimento na cultura católica e nas culturas de matrizes africanas, certo? Se eu tenho a Bárbara que traz um raminho de arruda e já vai nisto um pouco sacerdotisa, quem é a Bárbara? A Bárbara é a vidente, certo? Então já coloca aí, a Bárbara é a vidente. E a Bárbara vai aparecer aqui novamente, ó. A Bárbara vai aparecer aqui novamente. Até aqui aconteceu a descrição física. Só que agora eu vou ter que fazer marcação textual em vermelho. O mistério estava nos olhos. Então a descrição física dela, ela é pequenininha, ela é uma mulher discreta, ela traz um cabelo, tem uma fita presa e agora começa a falar do quê? Dos olhos dela. Lembra da Capitu? Capitu, olhos de cigana oblíqua e dissimulada? As mulheres machadianas são complexas. Vamos pegar o romantismo. As personagens românticas são
planas ou planas com tendência redonda. Elas não têm o psicológico muito desenvolvido. Elas são lindas, guerreiras, fortes. A Iracema é a virgem dos cabelos negros e compridos como talhe da graúna, o seu hálito. Eu tenho descrições físicas da personagem, o quê? Romântica. As mulheres machadianas, elas são complexas. Elas têm lá o casamento, mas muitas são adúlteras. É a primeira vez que vai acontecer o adultério. Então, existe uma dualidade entre essa mulher, que dentro de casa ela é casta, mas ela também trai o marido, que é o que acontece, por exemplo, com a Virgínia do Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? E aí vamos continuar. Olha os olhos dessa mulher. Estes eram opacos. Não sempre nem tanto que fossem também lúcidos e agudos. E nesse último estado eram igualmente compridos, tão compridos e tão agudos, que entravam pela gente. Sabe aquela pessoa que ela chega para conversar com você, você não conhece aquela pessoa direito, e ela olha para você como se ela entrasse dentro de você, olhasse a tua alma, e ela te desnuda. Ela não te desnuda fisicamente, ela te desnuda, ela te desconstrói. Foi que esse é o olhar que eles estão dizendo da vidente. Cigana, né, gente? Da vidente. Revolviam um coração e tomavam cá fora prontos para nova entrada e novo revolvimento. Não te minto dizendo que as duas sentiram tal fascinação. Quem são as duas? As duas mulheres ricas. Que foram onde? Na vidente. Quem vai numa vidente quer saber o quê? O futuro. Bárbara interrogou-as. Na atividade, provavelmente é o nome de uma das mulheres ricas, disse que vinha e entregou-lhe o retrato dos filhos e os cabelos cortados e por-lhes haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. Os meninos são seus? São. As duas mulheres ricas chegaram, a Natividade pegou fotos dos meninos, que eu não preciso saber quem são, mas eu sei que é o Esaú e Jacó, que são gêmeos, e cabelo cortado. Tó, não, isso aqui basta. E acabou a história aí. Agora a gente interpretou o texto. Só que o que tem daqui até aqui? A questão psicológica da personagem. E ela é uma mulher frágil? Não é uma mulher frágil. Ela parece que é frágil, mas ela não é uma mulher frágil. A ironia machadiana, então, ela está no modo de vestir dos moradores do Morro Carioca, gente? Ela está no senso prático em relação às oportunidades de renda? Vocês viram isso daqui? Porque a gente dissecou o texto, não tem? Ou existe um mistério que cerca clientes, as clientes são essas mulheres. O mistério está nas clientes ou o mistério está na vidente? Na vidente. Mistério que cerca clientes nas práticas de vidência? Não, elas são curiosas, foram lá ver. Misto de singeleza. O que é singeleza? Doçura, pequeneza, aqui ó, física, e astúcia. Astúcia, aqui ó, mistério dos olhos, gestos da personagem. Qual a personagem é falada aqui o tempo inteiro, gente? A vidente. Agora, e a última, Lu? Porque e se eu conheço Machado de Assis e você fala que Machado de Assis, ele trabalha muito bem com a ambiguidade das figuras femininas e trabalha interesse do narrador pelas figuras femininas. Ele trabalha, não aqui no texto, até porque eu tenho um sintagma aqui, ó. Esse sintagma pelas figuras femininas é o quê? De número, é um plural. E eu tenho aqui, ó, as mulheres ricas que não são descritas aqui. Por isso, alternativa, letra D. Ok? É o exercício mais difícil que a gente vai fazer. Alguns alunos já tinham vindo ao plantão para conversar sobre esse exercício, porque tem alguns alunos estudando para o Enem com as apostilas, né, dos anos anteriores, e é para fazer isso mesmo, é para me procurar, é para a gente resolver exercício junto. E aí, a gente vai pensar aqui, ó. Os recursos composicionais que insere... O que é composição? Aquilo que compõe, que estrutura, né? A obra do chamado romance de 30 da literatura brasileira manifesta-se aqui nesse texto. Eu confesso para vocês... Eu vou tomar água agora.
eu tô presa aqui, tá? Pergunta pra ele se eu dou aula desse jeito, que eu tô sofrendo. Porque eu ando, eu subo, eu vou lá no... Eu emagreço, dona. Vamos lá. Ainda bem que tem cortes, né, gente? Por isso que é difícil fazer teatro. No teatro não tem corte. Você faz ao vivo, erra ao vivo e dá a cara ao vivo. Então, vamos lá. Questão número 4. Eu acho que ela é relativamente difícil. Eu, particularmente, fiquei entre duas alternativas, mas eu vou descaracterizar uma delas para vocês. Vocês vão falar, não é tão difícil assim, é muito fácil. Olha só. Eu tenho um textão, e aqui eu não sei o nome desse escritor, não tem problema. Aqui chama Bagaceira, aqui ele vai me dar a pista. Recursos composicionais que inserem a obra do chamado Romance de 30 da literatura brasileira. Como é que é manifestado aqui? Vamos fazer um flashback. Eu preciso lembrar o que é o Romance de 30. O Romance de 30, ele está entre 1930 a 1945, no que toca à segunda geração modernista, como ele escreveu ali, certo? Eu tenho lá a poesia do Drummond e eu tenho no romance quem? Eu tenho o 15 com a Raquel de Queiroz, eu tenho o Menino do Engenho com José Luiz Rego, eu tenho o Capitães da Areia com Jorge Amado, eu tenho Vidas Secas que veio um pouquinho depois, na década de 40, mas ele está mais ou menos na mesma função social. Esse romance da segunda geração, ele é chamado do quê? De um romance mais social. Por quê, gente? Diferente lá da primeira semana de arte moderna, os primeiros escritores do modernismo que queriam quebrar regras, eram considerados iconoclastas por negarem o passado, trazer a língua do povo para dentro da literatura. O pessoal da segunda geração em prosa, eles querem mostrar problemas sociais de regiões do Brasil. Então, vamos dar uma... Ele é o babadeiro que quer enfiar o dedo na ferida e falar assim, tá vendo, você não tá enxergando? Eu vou mostrar pra você. Que é o Capitães da Areia, por exemplo, com o Jorge Amado. Que vai fazer algumas críticas no que toca à igreja, que vai acontecer o sincretismo religioso dentro da obra. Resumo, vamos falar do quê? De verdades sociais. Qual é a literatura que acabou de sair do século XIX que fala de verdades? O realismo. É igual agora, a gente está há 25, 24 anos do século XXI. Quando você fala assim, vou fazer uma festa, modelo anos 80, modelo anos 2000, tá ali, ó, acabou de acontecer. O realismo do final do século XIX, que falava de verdades sociais, acabou de acontecer. Agora, então, esses escritores vão se chamar neorrealistas, vão se auto-intitular neorrealismos. Neorrealismo por quê? Porque eles vão falar de problemas sociais, só que acontece de forma o quê? Regional. Então, eu tenho problemas no Sul, eu tenho problemas no Nordeste, eu tenho problemas no Centro-Oeste. E aqui, o livro A Bagaceira é o primeiro livro que vai descrever o homem com a fome. Gritante, dolorosa. Imagina você tá lá na tua casa, abre o jornal de folhetim e tem um romance desse, ou sai um romance desse. Meu Deus, mas isso que acontece em algumas localidades do Brasil? Oh, meu Deus, eu não sabia. Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem livros, hoje a gente tem tecnologia pra gente saber o que acontece em todos os lugares por meio de imagens. Imagina isso daqui sendo lido. O Êxodo era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos revividos com um aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. É isso aqui, ó. É isso aqui. Que é tipo um zumbi, certo? Porque, ó, a ressurreição aqui, ó, tipo um zumbi. Os fantasmas estropiados como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos num passo arrastado de que leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar, mas não tinham pressa de chegar porque não sabiam para onde. Ó o êxodo aqui. Igual aconteceu depois de anos em Vidas Secas. Eu tô saindo de lugar nenhum para ir lugar algum. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu tô a esmo. Eu tô andando errante. Eu tô sem rumo, certo? Eu tô saindo da seca e indo para onde? Eu não sei.
expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso. O que você vai fazer hoje? Não sei, estou ao acaso. Em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Em Portugal, o fado é um canto triste, aqui é um caminho errante. Fugiam ao sol e guiavam nesse forçado nomadismo. Nômades. Forçado por quê? Porque eles não sabem para onde eles vão, não é porque eles não querem, porque eles não sabem. Adelgados na magreza cômica, delgados, corado, forte, há prefixo de negação, magreza, adelgados, cresciam como se o vento os levasse, e os braços afinados desciam-lhes aos joelhos de mãos abanando. Vinham escoteiros, isso é uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma metonímia aqui. Eles vinham escoteiros porque eles vinham sem nada nas mãos, como se fossem escoteiros. Menos os hidrópitos. Hidro, água. Hidrópito é quando come comida estragada e dá aquela barriga d'água. Franzinos magricelos com aquela barriga d'água assim, né? Diasticite, que é a doença aqui da barriga d'água, consecutiva à alimentação tóxica, com fardos das barrigas alarmantes. Eles não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eles eram retirantes, nada mais. Esse texto é um soco no estômago, gente. Agora, aqui, vamos eliminar algumas coisas. Baseado no recurso composicional, esse texto aqui. Eu tenho um desenho cru da realidade dramática dos retirantes? Pode ser que sim ou não? Pode ser? Vamos deixar para depois. Em definição dos espaços para efeito de generalização, não está falando do espaço aqui, está descrevendo o sertanejo, certo? Ou o personagem. Análise psicológica? Não, não tem análise psicológica. Engajamento político, olha isso aqui, ó. Engajamento político do narrador, questão social. Dá para ficar em dúvida nisso daqui, mas nós vamos analisar essa questão. Contemplação lírica da paisagem? Não. Entre essa alternativa e essa alternativa, porque as duas estão relacionadas ao momento de 30. Só que quando eu falo de recurso composicional, ou seja, como esse texto foi organizado, não foi embasado em engajamento político, em sim em desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Tudo bem, João? O narrador não está justamente olhando eles no sertão, então que não seria aí? A letra E. Isso não é uma contemplação, João. Isso daqui é uma descrição crua e cruel. E cruel não, e triste. Contemplar é quando é positivo. Isso aqui ele não está contemplando, ele está horrorizado. E principalmente lírico. Lirismo também questões sentimentais, muito mais relacionadas ao estado da alma. Não é o caso aqui. Aqui, ó, minha intenção. Eu vou mostrar para você o que está acontecendo com um monte de gente no Brasil e que você não tem acesso. Tá aqui, ó, a verdade nua e crua. É nesse sentido, tá? Jamais... e a paisagem, cadê a paisagem aqui? Eu tenho toda a descrição desse homem que está passando fome. Tudo bem? Você falou da E, né? Tudo bem? Dúvidas? Não? Quantos minutos eu tenho? Hã? 3 minutos? Vou fazer isso bem rapidinho, pode ser? Então, olha só, nem vou sair daqui, ó. Esse é um texto de linguagens, tranquilo, tá? Interpretação de texto, ele começa assim. Agualusa. Esse Agualusa, eu vou dar só um briefzinho para vocês. O Agualusa é um escritor, eu acho que ele é cabo-verdiano. Nós teremos aula com ele ainda, tá? Acho que essa semana, eu vou falar do Agualusa essa semana, tá? O texto de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Então, peraí, eu preciso pensar o seguinte, tá? Vamos pegar aqui, gente. Eu tenho aqui, ó, eu tenho Brasil, isso aqui é o Brasil, porque eu tô mandando que isso aqui é o Brasil e vocês vão falar que sim. Fala, isso aqui é o quê? É o Brasil? Fala, sim. Vamos lá, isso aqui é o Brasil? Sim. E aqui tem uma cobrinha tchururu, tchururu, que eu vou chamar de Portugal, certo? O que aconteceu? Os portugueses trouxeram a língua portuguesa para cá, só que aqui eu tinha uns indígenas, depois vieram holandeses, franceses, os africanos, e essa língua aqui, ela agora é diferente dessa língua aqui. Concordam comigo? Certo? E agora, de qual língua eu vou falar? Dessa daqui, que a gente sofre preconceito em Portugal.
tá? Então eu tenho aqui, ó, o Agualusa, que é um escritor, na verdade, de literatura portuguesa, mas ele é lá da África, tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito, né? Como que esse preconceito acontece? De quem é essa língua? Uma pequena editora brasileira, a Uratal, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para Tua Terra. Você chega em Portugal, eles não querem brasileiros. Ele fala, volta para tua terra, o que você está fazendo aqui? Passear, ok. Morar, eles não gostam. O livro denuncia diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados, que tem antologias, né, que tem obras literárias, número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Então, ó, de novo aqui, ó, alguns poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. A resposta vai estar aqui. O que é desdém? Tipo, desdém, certo? Aqui em Portugal eles dizem que nós português é errado e que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulistana Maria Júlia Pinheiro para concluir. Se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra de opressão, ela não é mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas, certo? Então, esse preconceito se deve à dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países? Não é isso que está falando o texto. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa? A existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada de Portugal, certo? Aqui eu tenho alternativa. Exercício fácil. Passar a resposta para vocês do último. Eu vou dar uma pista, tá? Esse exercício eu acho que ele é um pouquinho mais complexo, porque falando de poesia mais moderna, você pensa assim, um girassol da madrugada. O girassol é algo estático na madrugada, porque durante o dia o girassol vai fazer isso daqui, depois ele vai voltar. Então, se no girassol da madrugada ele tá parado, ó, eu afinal repousei. Baseado nesses dois, no título e nesse verso aqui, eu vou ter como alternativa desse exercício a letra C, mas eu posso fazer para vocês depois, ok? Gente, muito obrigada pela aula e bom descanso.